Olá pessoal, vamos resolver um exercício de alvenaria estrutural, o cálculo de resistência da alvenaria, né? Resistência característica. Então, os dados foram fornecidos de uma parede que vai sustentar o peso próprio do pavimento superior mais uma laje, né? Como mostra esse desenho aqui, mais próximo do que a gente deseja. As informações da alvenaria, da parede de alvenaria, 14 centímetros de espessura, de largura efetiva, 14 centímetros por 2,5 metros. Tá? As cargas verticais foram informadas, tanto quanto de carga permanente, G, e carga variável, Qzão, tanto do pavimento superior como a reação na laje, 10 e 4 kN por metro. Tá? Então, a altura efetiva na vertical aqui é de 2,69 m, então provavelmente esse desenho aqui estaria faltando um compensador, um bloco compensador. Tá? E outra informação é que as cargas permanentes e variáveis são menores que 5 kN por metro quadrado. Então, recapitulando, a largura de 14 centímetros, as cargas permanentes variáveis são menores que 5 kN por metro quadrado, a altura efetiva 2,69 metros e o comprimento 2,5 metros. As cargas verticais e cargas de reação na laje foram fornecidas. O formulário tirado da 6136 é a seguinte: a solicitação de cálculo é dada pela ponderação da carga permanente e a ponderação da carga variável. Então, NSD é a força normal solicitante. Então, γg, coeficiente de ponderação, γq, coeficiente de ponderação da variável, permanente e variável. Assim, você tem a solicitação na sua parede. Quanto de carga normal, né, quanto de força vai em cima da sua parede. Tá? A resistência à compressão de cálculo, FD, é dado pela tensão característica, a que eu desejo. Tá? Nós precisamos calcular exatamente esse valor FK, tá? A resistência à compressão característica da alvenaria. Então, a resistência à compressão de cálculo da alvenaria é a característica que nós queremos, dividido por um coeficiente de ponderação, ou chamado coeficiente de segurança. A força normal resistente é dada por essa tensão de cálculo. Tensão vezes área, né? a área da onde a carga está sendo aplicada, tensão vezes área é força. E esse R aqui é um coeficiente que você vai reduzir essa força devido à esbeltez da alvenaria estrutural. Tá? Então, o que é esse R? O coeficiente redutor é lambda, né, a letra grega clássica de esbeltez, é a relação entre a altura efetiva da parede e a espessura, a largura. Nós chamamos de largura aqui efetiva da parede. Então, FD calcula pela tensão característica pelo coeficiente de segurança. A área é onde a laje mais as cargas verticais do pavimento superior estão agindo. Então, essa área retangular aqui, ó, espessura vezes o comprimento, 2,5 metros. Tá? Então, se dividir um pelo outro, o lambda é a esbeltez dessa parede. 24 para não armada e paredes armadas, o limite aqui é de 30. E esse R, esse redutor vai reduzir aqui a nossa força resistente, é dado por esse índice de esbeltez. Né? Esse R é empiricamente adotado, depende do índice de esbeltez sobre 40 elevado ao cubo e retira isso de 1. Então, ou seja, sempre vai ser um número menor do que 1. Tá? Colocou aqui menor que 1, você vai reduzir a resistência devido à esbeltez. Como é que nós tiramos esses coeficientes de ponderamento? Primeiro,
o coeficiente de ponderação na resistência, o γm. Para a combinação normal de carregamento, no caso nosso aqui é alvenaria, o coeficiente é 2. Tá? Os coeficientes de ponderação para a combinação normal de ações permanente para a edificação do tipo 2, que é o nosso caso, é 1,40, e para cargas variáveis, também é o nosso caso, edificação tipo 2, 1,40. O que é uma edificação do tipo 2? Edificação do tipo 2 são aquelas em que a carga acidental são menores do que 5 kN por metro quadrado, que é o nosso caso. Então, o coeficiente de ponderação para o efeito mais desfavorável, no nosso caso aqui, de cima para baixo, sempre mais carga é pior para o nosso caso, mais desfavorável. Nós vamos adotar o γg e o γq igual a 1,40. Agora vamos partir para a solução. Usando a NBR 6136 de 2007, o estado limite último, o que diz o estado limite último? Que o esforço normal solicitante tem que ser menor ou igual ao esforço normal resistente de cálculo. Ou seja, o carregamento, a solicitação em cima da alvenaria, tem que ser menor ou igual à resistência do material da alvenaria. É aquele resistência característica que nós vamos calcular. Então, voltando, nós temos aqui esforço normal, dado pela expressão, voltando lá, ó, esforço normal solicitante de cálculo, γg, gk, γq, qk. Então, vamos lá, γg, gk, γq, qk. GK nós temos dois, vamos somar o GK1 e GK2. QK1 e QK2 para cargas variáveis. NRD é a tensão de projeto A vezes área, vezes aquele redutor devido à esbeltez. O que é o R? 1 menos o lambda sobre 40 elevado ao cubo. O que é o FD? O FD é o FK dividido por γm, e nós temos aqui, para substituir a área é a espessura vezes o comprimento, nós chamamos de L. Então, T efetivo vezes o comprimento. O GK é a soma, né? Só que a nossa carga lá está em kilonewton por metro. Então, GK1, 60 kN por metro, e QK1, 28 kN por metro. Então, todas as medidas aqui das cargas verticais e reação da laje são medidas por metro. Vezes o comprimento, nós chamamos de L, nós temos a força aplicada. Então, GK1, carga permanente, mais GK2, somadas e multiplicado pelo comprimento, nós temos o GK da nossa fórmula, GK. E a mesma coisa a gente faz com o Qzão K, a soma das cargas variáveis vezes o comprimento. Continuando, substituindo aqui a área, né, FK dividido pelo gama vezes a área, que agora já temos o valor, e o coeficiente redutor devido à esbeltez. Essa expressão aqui aparece dos dois lados da equação o valor do comprimento, L e L. A gente pode, deixa eu destacar aqui, L em vermelho e esse L em vermelho. Como ele está dos dois lados da equação, se eu passar aqui dividindo, L sobre L dá 1, é o que vocês chamam de cancelar, né? Cancelou o L com L aqui. Então, eu quero o FK. Deixa eu pintar ele aqui de azul. Pintando ele de azul, eu vou isolar. Vou pegar toda essa expressão, né, e dividir por toda essa expressão. Só o gama M que eu vou passar multiplicando. Então, lá, FK tem que ser maior. Aqui o FK ao símbolo de inequação, apontando aqui para o FK. Então, o FK é maior, né? Lembra da boquinha do pato? A boquinha do pato é guloso e sempre pega o maior. Então, o FK é maior que o γg, GK1 mais GK2,
gama Q, QK1 mais QK2. Então, essa parte aqui, o gama M está dividindo, passa multiplicando. E tudo o restante aqui, que estava multiplicando o FK, passa dividindo. Tá? Então, essa é a nossa expressão do FK. Vamos ver se nós temos todos os valores. Gama G, 1,4, retificação do tipo 2. GK1 mais GK2, 60 mais 10. QK1, QK2, 28 mais 4. E o gama M, 2. Né? Vamos voltar aqui para o gama M. Combinação normal, no caso alvenaria 2, grout 2, e se for aço em alvenaria armada, 1,15. Nosso caso aqui foi 2. Então, 1,4 são os coeficientes de ponderação para carga permanente e carga variável. O nosso carregamento já transformado em kN por centímetro. Né? Cada metro são 100 centímetros, então 60 dividido por 100, 0,6 kN por centímetro. E assim nos demais. Né? Aqui na parte inferior, espessura, 14 centímetros. 1 menos a altura, 269 centímetros, 2,69 metros. 40 vezes a espessura efetiva, 14 centímetros. Né? O 14 é a única medida que estava em centímetro já. Fazendo essa conta aqui, dá 0,22943 kN por centímetro quadrado. Cada kN por centímetro quadrado é igual a 10 MPa. Então, multiplica por 10, você tem aproximadamente 2,30 MPa. Né? Sempre arredondando aqui para cima, né? Porque o FK está sendo pedido um valor sempre maior. Então, como que o engenheiro vai especificar a resistência da alvenaria? Uma resistência que seja maior que 2,30 MPa. O que nós temos aí de recomendações? Nós temos aí as classes da resistência característica do bloco. Né? Por exemplo, eu vou especificar a classe A, B, C e D de acordo com a resistência. Aí essa tabelinha também traz absorção média, agregado normal, quando é agregado leve, e a retração envolvida com cada uma dessas classes. Tá ok? Então, recapitulando, a resistência característica requerida para essa alvenaria com essas dimensões, tá, será de 2,30 para cima, sempre um valor maior. Valeu!